Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos dar início com a mensagem da palavra do nosso Deus, em nome de Jesus, para a nossa edificação nessa noite, pedindo mais uma vez que Deus venha falar conosco, os que aqui estão presentes, meu Deus, os que vão ver depois essa mensagem por outros canais, através da internet, meu Deus, em nome de Jesus, abra as nossas mentes, prepara os nossos corações para receber, meu Deus, como uma boa terra recebe uma semente, para que ela venha germinar, que essa palavra, essa mensagem também caia em boa terra e venha produzir frutos, meu Deus, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Nós vamos então ler aqui um trecho de Isaías, quase o capítulo todo, o capítulo 59, quase todo ele, dois trechos nós vamos ler, iniciando do verso 1 até o verso número 10. Nos declara assim então, livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 1 a seguir: Não, o braço forte de Yahvé não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação. Vou repetir: não, o braço forte de Yahvé não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvidos. Em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade e culpa, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua murmura palavras ímpias. Não há quem pleiteie sua causa com justiça, não há quem busque o direito, não há quem faça sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam seus argumentos em falatório vazio e mentiras, concebem maldade e geram mais iniquidade. Não conhecem o caminho da paz, não existe justiça em suas intenções e práticas. Eles transformaram todo o direito em caminhos tortuosos. Quem andar por eles jamais verá a paz. Por esses caminhos, caminhos tortuosos. Por esta razão, a justiça está muito longe de nós, e a retidão não consegue nos alcançar. Buscamos e procuramos por ela, mas tudo são trevas. Ansiamos encontrar a claridade, mas caminhamos sob densas sombras. Misericórdia. Como aqueles que não podem enxergar, andamos tateando o muro, apalpamos como os cegos buscam um caminho, mesmo sob a luz do meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos mais que fracos, estamos como mortos. Misericórdia, Então aqui o profeta descrevendo a condição do povo de Deus por causa dos seus muitos pecados. Agora vamos ler do 14 a seguir. Assim a justiça retrocede e a sabedoria fica longe, porquanto a verdade tombou na praça e a honestidade não consegue mais entrar na cidade. Não mais se encontra a retidão em parte alguma, e quem se aparta do mal é vítima de roubo e violência. Ou seja, quem se aparta do mal ainda é agredido, perseguido. O Senhor observou tudo isso e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se de que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo. Então usou o seu próprio braço para trazer-lhe livramento e a sua retidão como apoio. Empunhou sua justiça como couraça contra os ataques, colocou na cabeça
o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se de zelo como em uma capa. Ele retribuirá conforme as obras de cada um. Aos seus inimigos, castigo; aos seus adversários, a devida recompensa; às ilhas, a merecida retribuição por seus feitos. Desde o poente, os seres humanos haverão de temer o nome de Yahvé, e desde o nascente, a sua glória, porquanto ele virá como uma inundação impelida pelo sopro soberano de Yahvé. Eis que o Redentor virá de Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados. Vamos repetir: eis que o Redentor virá de Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, assevera o Senhor. Amém? Vamos então do 14 ao 20, nesse segundo trecho que nós lemos. Então, olha a condição, terrível daquelas pessoas, uma condição desprezível, terrível, e nós temos no final uma palavra de esperança, uma palavra de redenção, e o Redentor viria, como veio, que é o Senhor Jesus. O Redentor virá de Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, para aqueles que se arrependerem. A salvação ela é oferecida a todos os homens, mas infelizmente nem todos os homens são salvos, porque nem todos se arrependem, nem todos confessam, nem todos deixam o pecado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui que o próprio Deus, fazendo uma referência já ao Senhor Jesus, no verso 17 e 18, ele diz assim: empunhou sua justiça como uma couraça contra os ataques, colocou na cabeça o capacete da salvação. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor em primeiro lugar, o nosso dono, e através de nós nos tornarmos dele, servos dele, propriedade dele, nós alcançamos a salvação. Amém? Colocou na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se de zelo como em uma capa. Essa vingança aqui de Deus é uma vingança espiritual, ou seja, a nossa condenação, a condenação eterna, foi anulada pelo sacrifício do Senhor Jesus, pela morte do Senhor Jesus. Amém? Então ele se vingou aqui de Satanás, porque foi Satanás quem incitou Adão a pecar, e através do pecado de Adão e de Eva, esse pecado contaminou toda a raça humana, toda a descendência deles, até os dias de hoje. Nossa natureza carnal está contaminada pelo pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas no Espírito nós somos regenerados, e assim precisamos ser transformados, aperfeiçoados, para entrarmos no céu. Castigo aos adversários, a devida recompensa às ilhas e a merecida retribuição por seus feitos. Glória a Deus. Então, nós sabemos, como temos falado frequentemente, que nós vivemos sob a influência de dois reinos espirituais, um reino do bem e um reino do mal, o reino de Deus e o reino de Satanás. Vejamos agora o que está em 2 Coríntios, no capítulo 10, versos 3 a 5, nos diz assim: o nosso Deus na sua palavra, 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então, os nossos pensamentos carnais podem nos levar, e invariavelmente nos levam para longe de Deus, para longe de Cristo. Por isso que nós precisamos ter a nossa mente renovada, transformada,
através da renovação dos nossos pensamentos, pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra, buscar o conhecimento do alto que vem de Deus, dele próprio, através do Espírito Santo, para que assim nós possamos compreender o significado espiritual desses reinos e de como que nós podemos vencer essa luta, porque nós estamos debaixo de uma influência de Deus que quer nos atrair para si e nos abençoar, mas em oposição a Deus está Satanás, que quer nos afastar para longe de Deus, para que assim, nos afastando de Deus, nós nos tornemos uma presa fácil para ele, porque aí ele terá condições, poder de influenciar os nossos pensamentos, de influenciar os nossos sentimentos e nos levar a pecar, a viver para agradar os desejos da natureza carnal, contaminada, decaída, contaminada pelo pecado, e assim estaremos fazendo o que é contra a vontade de Deus expressa na sua palavra. Então nós estamos debaixo dessa guerra, nós estamos também sendo vítimas dessa guerra, e nós precisamos aprender a guerrear. Se nós quisermos vencer uma guerra, nós temos que não só reconhecer que a guerra é real em primeiro lugar, que é o que nós estamos falando nesse momento. Você precisa reconhecer que você está numa guerra espiritual. Se você acha que não está na guerra espiritual, você já está praticamente derrotado. Não digo que definitivamente, mas temporariamente, enquanto você assim pensar, você será derrotado, porque você precisa se posicionar, entrar na guerra e saber como lutar, para que aí sim você vença. Todos nós devemos fazer dessa forma, amém? Vejamos em Efésios, no capítulo 6, o verso número 12: porquanto nossa luta não é contra seres humanos. Olha aí, acabamos de falar, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós estamos lutando contra os principados, as potestades, os dominadores desse sistema mundial em trevas, e contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Em outra versão, contra as hostes espirituais. Então nós precisamos lutar, se nós quisermos vencer. Ah, pastor Luiz Henrique, mas Jesus já venceu por nós lá na cruz do Calvário. Sim, glória a Deus, ele venceu mesmo, e é só porque ele venceu, só é a força de expressão, mas é a condição essencial ele ter vencido, para que nós também possamos vencer. Ele diz: eu venci o mundo, vós vencereis. Ou seja, vencereis está no futuro. Ele diz: eu venci, ele venceu, porque ele cumpriu tudo que o Pai queria que ele cumprisse, até o último instante ali na cruz do Calvário, quando ele expirou, entregou a sua vida ao Pai, e aí cumpriu. Mas ele não parou aí, ele continuou trabalhando, continuou a obra dele, mas no que diz respeito ao que ele veio fazer por nós aqui na terra, ele cumpriu. E quando ele cumpriu integralmente. Por isso que ele disse: eu venci. A parte dele ele concluiu. Agora nós temos que desempenhar a nossa, para que no último dia nós possamos também dizer: eu venci. Glória a Deus. Enquanto não chegar no último dia, nós não podemos falar que nós vencemos. E se nós não estivermos em luta constante, nós não venceremos. É simples assim. Veja a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler aqui somente os versos de número 3 e 4. Diz assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo
é agradar aquele que o recrutou para a guerra. É agradar aquele que o recrutou para a guerra. Amém? Então nós estamos numa guerra, verdadeiramente. O cristão que é cristão de verdade, que quer agradar a Deus, que quer obedecer ao Senhor Jesus, que quer seguir ao Senhor Jesus, que está disposto a crucificar suas vontades adâmicas, carnais, para seguir a Jesus, esse está numa guerra. Por quê? Porque ele está lutando e ele está tendo êxito nessa luta. Aquele que não luta não incomoda a Satanás, porque não afeta em nada o reino dele. Ele continua dando total liberdade para Satanás agir na sua própria vida e na vida das pessoas que ele poderia estar ajudando, poderia estar influenciando. Ao contrário, aquele que está na luta, ele está incomodando o reino de Satanás. Ele está lutando diretamente contra Satanás, porque ele está sendo liberto, ele está assegurando a sua vida eterna no céu com Deus, e também ele está intercedendo, ele está orando pelas pessoas, está pregando, está anunciando as boas novas, está ajudando, está fazendo bem, está dando um bom testemunho, está sendo um adorador de Deus. Glória a Deus. E assim é que nós estamos então agindo dessa forma. Nós estamos lutando, nós não temos mais que lutar contra as pessoas, porque até houve um tempo em que o próprio Deus determinou, por exemplo, quando eles entraram na terra de Canaã para tomar posse do território que havia sido dado pelo próprio Deus através de Abraão para eles, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus inicialmente, eles tiveram que lutar. Mas por que eles tiveram que lutar? Porque aquele povo tinha se corrompido grandemente, enormemente. Era um povo terrivelmente idólatra, um povo que sacrificava filhos, crianças, mulheres, virgens, enfim, toda sorte de maldade, de pecado eles cometiam, na sua grande maioria. Então Deus mandou exterminar mesmo, embora nem todos foram exterminados, mas ainda nós vivíamos no tempo da lei. Depois, com a vinda de Jesus, muitas coisas mudaram, e o que mudou, Jesus deixou bem claro, explicado de forma clara. E aí, agora, porque Jesus já guerreou por nós, porque Jesus já venceu por nós, nós não precisamos mais lutar contra as pessoas, e nem devemos. A nossa luta agora é espiritual, conforme nós lemos em 2 aos Coríntios. A nossa luta agora, ela está melhor explicada em Efésios mesmo, Efésios 6,12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta, a luta do verdadeiro cristão. Então, vestidos da armadura de Deus, nosso papel é semelhante a um soldado que monta guarda num território conquistado. Então Jesus já conquistou para você, você já foi liberto da condenação do pecado, agora precisa ser liberto de outros tipos de pecado. Porventura você ainda não conseguiu vencer, ou eu não consegui vencer, mas nós não podemos perder território, aquele território que já foi conquistado pelo próprio Senhor Jesus por nós. Nós precisamos agora defender, como se diz, com unhas e dentes. Nós precisamos lutar, combatendo como um soldado de Cristo, estarmos sempre montando guarda para manter o nosso território. Qual que é o nosso principal território que nós temos que manter? É a nossa mente, é o nosso coração. Amém? A principal luta do cristão, ela se inicia na mente, através dos pensamentos, porque através dos pensamentos é que os sentimentos eles são ativados. Através dos pensamentos que nos sobrevêm na nossa mente, os nossos sentimentos eles são despertados, ou eles estão aguçados, ou eles são
ativados, e aí vem pensamentos de mal, muitas vezes, por incitação do próprio Satanás, porque ele é o tentador, através dos seus demônios. Então nós temos que lutar contra esses pensamentos que não provêm de Deus, contra os sentimentos que não provêm de Deus. Então essa é a nossa luta. É o crente que tem que vestir-se com essa armadura, é o cristão que deve usá-la completamente em sua vida diária. Nós vamos ler logo a seguir, conforme você já conhece, está mesmo em Efésios 6, sobre as peças da armadura de Deus e o que elas representam. Nós hoje vamos falar muito rapidamente, muito superficialmente. Em outra oportunidade nós poderemos falar mais detalhadamente, mas o objetivo principal da mensagem de hoje é nós compreendermos como é que nós devemos lutar e como é que nós devemos usar a armadura. Bom, como é que essa armadura ela vai funcionar para nós, porque nós precisamos compreender que usar a armadura de Deus não é uma coisa assim mística, que você vai lá e faz uma oração. Muitas vezes, até se a pessoa não entender isso, ela faz aquilo de uma forma repetitiva e pode se tornar até como se fosse uma reza, em que a pessoa ela pensa que ela vai estar protegida só pelo fato dela mencionar o que está em Efésios 6, como se ela estivesse sendo revestida dessa armadura. Vai ajudar? É claro, se ela fizer com fé vai, mas vai funcionar? Depende, e é o que nós estamos vendo agora, começamos a ver. Então veja bem, nós precisamos nos vestir com essa armadura. Agora, essa armadura, quando é que eu visto ela? Agora eu vou entrar em luta espiritual porque eu vou orar por alguém, para fulano ser liberto, ou eu vou interceder por alguém, ou porque tem um endemoniado aqui na igreja e eu vou orar, então eu preciso me vestir da armadura. É assim? Não, não é assim. Não é assim. Podemos fazer menção da armadura de Deus em determinado momento, em determinada situação, conforme já falamos há pouco? Sim, podemos. Mas se nós não estivermos revestidos de tudo aquilo que a armadura representa, em todo o tempo, em todo momento, em toda situação ou circunstância, nós não vamos estar totalmente protegidos. Olha só. Então nós é que temos que nos vestir. Mas quem é que providenciou essa armadura? Quem é que providencia? Quem é que disponibiliza essa armadura para nós? É Deus quem providenciou essa armadura. Ele é quem forjou essas armas e, como uma dádiva, Ele entregou sua armadura aos seus filhos. Por isso, sem o poder divino, ninguém é capaz de usar a armadura de Deus. Então não adianta eu falar, não adianta eu orar me revestindo da armadura, se o poder de Deus não vier sobre mim, não vai dar o resultado que eu gostaria, ou que eu preciso. Eu preciso do poder de Deus, e para receber o poder de Deus, juntamente com essas armas espirituais para vencer as nossas batalhas, o que é necessário? Olha o que está em Tiago capítulo 4 verso 7. Tiago capítulo 4 verso 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se a pessoa não estiver se sujeitando a Deus, não vai adiantar. Até porque, para conseguir resistir ao diabo, nós precisamos estar em sujeição a Deus. O poder de Deus é liberado sobre nós e para nós na medida da nossa sujeição à vontade de Deus. Eu só vou receber mais poder de Deus na medida em que eu me sujeitar mais a Deus.
na medida em que eu estiver disposto e me esforçar para fazer a vontade de Deus, para obedecer a Deus, para me aproximar mais de Deus, para ter uma melhor comunhão, mais intimidade com o Senhor. Ai, ou isso de ai, de ou isso de clai. Oreare cante, me cante, me cante. Glória a Deus. A armadura de Deus é a completa virtude espiritual provida por Deus aos crentes a fim de capacitá-los para a guerra contra as forças do mal. A ordem bíblica é para que os cristãos estejam revestidos de toda a armadura de Deus. Revestidos de toda a armadura de Deus, não é de algumas peças, porque tem gente até que tem fé, né? E a armadura faz menção ao escudo da fé. A pessoa às vezes até tem uma boa fé, mas ela é injusta. Ela não está se revestindo da justiça, da verdadeira justiça. Então, já não vai funcionar da forma como precisa, da forma como deveria. A expressão armadura de Deus traduz uma palavra grega que se refere ao equipamento completo de um soldado de infantaria. A expressão armadura de Deus traduz uma palavra grega que se refere ao equipamento completo, todas as peças da armadura completa de um soldado de infantaria. A palavra para armadura no texto é o grego panoplia, que vem de pan, que significa toda, e hopla, que significa armas. Então, todas as armas, todas as armas, todas as armas, não algumas, todas as armas, amém? Por isso, o apóstolo Paulo enfatiza que os crentes devem tomar toda a armadura de Deus. Existem armas de defesa, de proteção, existem armas de ataque. Essa armadura espiritual é formada por diferentes elementos, mas é também uma perfeita unidade. É também uma perfeita unidade. Em Efésios, no capítulo 6, os versos 10 a 18, descreve então o que vem a ser essas armas, que nós denominamos armadura de Deus, que a própria Bíblia chama armadura de Deus. Vamos então ler Efésios 6, nós vamos ler do 10 ao 18. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, ficar fortes na força do poder de Deus, e para nós recebermos mais poder de Deus, nós temos que nos fortalecer nele, sermos fortes nele, amém? E isso requer o que nós já falamos, uma vida de comunhão com Deus, de interação com Deus, de caminhar com Deus e Ele conosco, de fazer tudo para agradar ao nosso Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, toda ela, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Nós vamos repetir esse versículo, essa parte. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. 14 a seguir. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oreare me cante, ai. Glória a Deus.
Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Temos o dever de orar uns pelos outros, né? Orar por todos os santos. Então nós temos aí as armas de proteção, de defesa. Nós temos também as armas de ataque, especialmente a palavra do nosso Deus. Satanás tentou ao Senhor Jesus lá no deserto usando a palavra, citando a palavra, e ele não citou de forma errada, porque se ele tivesse citado alguma parte, algum versículo de forma errada, o Senhor Jesus teria que naquele momento corrigido ele, mas o Senhor Jesus não corrigiu, só que ele deu uma interpretação desvirtuada. Por isso nós temos também muitas vezes repetido, falado, pregado sobre essa questão da importância da interpretação correta das Escrituras, porque o próprio Satanás, ele tentou enganar ao Senhor Jesus usando a própria palavra, não acrescentando e nem subtraindo, tirando alguma coisa da palavra, mas dando uma aplicação prática da palavra errada, distorcida. E aí o Senhor Jesus o corrigiu até que o repreendeu ao final. Amém? Então olha só, nós precisamos compreender como é que essa armadura de Deus, o que ela representa, e em outro momento nós vamos detalhar mais sobre isso, conforme nós falamos, mas para o dia de hoje, para a mensagem de hoje, nós precisamos compreender quais as condições em que a armadura de Deus vai funcionar para mim e para você. Amém? Então nós, analisando tudo isso, compreendemos que no ensino bíblico não faz sentido usar apenas uma ou outra arma espiritual e desprezar as demais. Ou alguém está vestido com toda a armadura de Deus, ou está vulnerável aos ataques de Satanás. Se eu, por exemplo, não estiver seguro, convencido, convicto, firme de que eu estou salvo em Cristo, ou seja, eu não tenho segurança da minha salvação, o capacete da salvação não vai funcionar para mim, não vai me proteger. Satanás vai lançar um pensamento que vai gerar dúvida quanto à minha salvação. Eu não estou seguro contra isso. Se eu não estiver seguro quanto à minha salvação, eu vou pensar, não, eu tenho que batizar de novo, como alguns fazem. Amém? Então assim, é só um exemplo que nós estamos citando. Por 2 vezes o texto diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Efésios 6, 11 e 13. Então isso explica perfeitamente porque devemos estar vestidos com a armadura de Deus. Sem essa armadura providenciada pelo Senhor, nós também não temos qualquer chance de vencer essas lutas, essa guerra. O texto bíblico explica a importância fundamental dessa armadura para a vida cristã. Revestir-se, melhor dizendo, da armadura de Deus implica em viver a vida cristã da forma correta e plena. Significa estar de pé no poder sustentador de Deus. Amém? Então é assim que nós vamos vencer as nossas lutas. É assim que nós vamos vencer a guerra, essa guerra espiritual, que ela, conforme dizíamos no início, ela é travada e em todo tempo, a todo tempo, nós estamos diante de situações em que nós temos que agir, nós temos que escolher, temos que decidir se nós vamos, por exemplo, fazer o bem ou não. Por exemplo, se nós vamos devolver o mal com o bem ou não.
Por exemplo, se nós vamos orar ou não. Por exemplo, se nós vamos vir na igreja para cultuar a Deus ou não. Por exemplo, se nós vamos ler, meditar nas Escrituras Sagradas, ter um tempo dedicado à leitura da Bíblia, especialmente, ou não. São lutas. É a vontade de Deus, através do Espírito Santo, em nosso espírito, ou a vontade da nossa natureza carnal. E todas as vezes que nós sinalizamos que nós queremos, ou vamos, ou estamos, ou estivermos fazendo a vontade da nossa natureza carnal, em detrimento da vontade de Deus, Satanás com certeza virá dar uma forcinha ou uma forçona. É porque aí nós estaremos agradando a Ele. São dois reinos e dois senhores: ou nós fazemos a vontade de um, ou fazemos a vontade de outro. Ou nós obedecemos a um, ou obedecemos a outro. Ou nós servimos a um, ou servimos a outro. Você é que escolhe, eu é que escolho a quem nós queremos servir. É como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Ele decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês decidam aí o que vocês vão fazer. Então é assim, nós precisamos ter em mente então a compreensão desses aspectos relacionados com a armadura de Deus, compreendendo que tem a parte que é de Deus, que Ele já providenciou para nós. Ele já providenciou essas armas para nós. E tem a nossa parte, que é nos revestirmos dessas armas em todo o tempo, em todo momento. Se a minha fé ainda não está forte, se ela ainda está insuficiente para vencer alguma luta em particular, por exemplo, se eu tenho dificuldade para perdoar alguém, ou se você tem, precisa ter mais fé para isso. Precisa então buscar receber mais fé, desenvolver mais fé, porque a fé ela vem de duas formas. Ela vem pelo conhecimento de Deus e da sua palavra, e ela também se desenvolve na medida em que nós praticamos fé, nós vivemos por fé, nós andamos por fé e não por vista. Não é o que a Bíblia diz? E aí nós vamos então nos fortalecendo. Veja, por exemplo, quando Pedro caminhou sobre as águas, ele teve fé para caminhar. Teve ou não teve? Claro que teve. E ele caminhou. Só que depois ele ele ficou com medo, ele olhou as circunstâncias, ele deixou de olhar, perdeu aquele ímpeto inicial de querer ir ao encontro do Senhor Jesus, assim como ele, não sei o que ele pensou, mas ele deve ter pensado: não, mas se ele consegue andar e ele quiser, eu também consigo. Então, Senhor, me manda ir contigo. O Senhor Jesus falou: vem, e ele foi. Depois ele provavelmente começou a olhar, prestar atenção nas circunstâncias, no natural. Bom, mas eu estou na água, a água vai me afundar aqui. O vento, enfim, as circunstâncias. Então nós precisamos aprender a vencer todas as coisas por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse é um aspecto. Então o escudo da fé vai funcionar para mim se eu tiver naquilo que eu preciso, naquela luta que eu preciso vencer, se eu tiver firme. Se é uma enfermidade, eu preciso perseverar com fé, crendo que eu vou receber a cura, que eu vou receber um milagre, ou vou receber uma cura gradativa, ou se necessário eu vou fazer o tratamento e Deus vai me curar, ou se for necessário eu vou passar pela cirurgia e Deus vai me curar. De toda forma eu preciso ter fé em Deus. Amém? Glória a Deus. Então assim é cada uma das armaduras, é cada uma das armas que compõem a armadura. Agora, para ter vitória em tudo, eu preciso estar o tempo todo vestido, revestido, para ter toda a proteção e ter todas as condições de ser vitorioso em todas as lutas e em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Então vamos agir dessa forma
e nos fortalecermos em Deus e na força do seu poder, para que assim recebamos de Deus todas as condições para usar corretamente as armas espirituais que Ele já colocou à nossa disposição, nos revestirmos da armadura de Deus e sermos vitoriosos, mais que vencedores através do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que essa palavra então tenha falado com você, que está aqui presente, com você que vai ver essa mensagem em outro momento, que você seja abençoado por essa mensagem, por essa palavra, que Deus, o Espírito Santo, traga iluminação, entendimento, compreensão, e que lhe dê todas as condições para você então saber como usar as armas espirituais e vencer as suas batalhas em nome de Jesus. Declaro todos libertos, curados, abençoados em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.